Boa noite, queridos amigos. Graças a Deus, com uma gratidão enorme a Deus e a Jesus por nos deixar mais uma vez juntinhos aqui nesta reflexão. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, anjos da guarda, que sempre nos acompanham em todos os momentos da nossa caminhada. Nossa reflexão hoje será sobre a crença, sobre aquilo que acreditamos e aquilo que desacreditamos. E nesses últimos tempos, a gente tem refletido bastante sobre isso. O nosso pensamento se volta para o entendimento daquilo que move, que nos move, daquilo que nos impulsiona. Aquilo que mentalizarmos, nós sabemos, aquilo que mentalizamos nos faz sentir. E aquilo que sentimos, então, é que vai conduzir as nossas vidas. Mas nós sabemos também que o imprevisto acontece e que não é tudo às mil maravilhas, que coisas também mais tristes, mais desagradáveis acontecem em nossas vidas, que nós temos uma existência recheada de percalços, mas também recheada de alegrias. Depois, então, de passarmos por tantas experiências, incertezas e dores, o que acontece com a gente? A gente tem ânsia da mudança. Nós temos ânsia de mudar os nossos destinos. E dependendo das escolhas que a gente faz, nós podemos transformar o nosso destino para melhor ou não. E na maioria das vezes, nós temos decisões equivocadas que nos levam ao quê? À tristeza e à solidão. Nós somos seres instáveis e a qualquer dificuldade que haja, a gente oscila, a gente desequilibra e nós rapidamente partimos do equilíbrio para a loucura. Dos nossos estados de fraqueza, nasce as nossas preocupações, a nossa solidão, a nossa inquietude, e aí a gente acha que a gente não está sendo atendido pelas nossas reivindicações, pelas nossas pretensões. Já do momento de firmeza das nossas decisões, muitas vezes nasce a possibilidade de auxílio que o mundo espiritual pode realizar em nós. Tem uma passagem do Chico em que ele estava com um casal de amigos no Rio de Janeiro e ele estava naquele dia no Rio de Janeiro com um casal amigo para que pudessem ir a um centro espírita realizar uma palestra. Quando chegaram lá no centro espírita, a palestra havia sido adiada, então não houve a possibilidade de ficar naquela palestra ou ali assistir aquela palestra. Então Chico e o casal amigo saíram do centro espírita e foram para casa. Mas antes o casal perguntou a Chico, já que eles estavam livres naquela noite, se ele gostaria de ir a algum lugar conhecer o Rio de Janeiro. E Chico então falou, bom, já que nós estamos aqui livres, eu gostaria de conhecer o mar, porque eu nunca fui à praia, nunca pisei na areia, e eu gostaria de pisar na areia do mar. O casal levou então à beira-mar, na orla lá do mar, bem em frente ao Copacabana Palace. Este Copacabana Palace é o hotel luxuoso, todos nós sabemos, ele é conhecido mundialmente. E lá a gente sabe que se hospedam, grandes artistas, figuras ilustres, pessoas importantes do cenário político e cultural. E por isso mesmo é um hotel luxuoso e a segurança do hotel não permite, por exemplo, que pessoas que moram na rua passem por ali e parem ali na frente do hotel. Por isso, aquele hotel é sempre vigiado e está sempre livre de qualquer pessoa que possa parar e ficar ali. Então, é uma praia que ela fica praticamente deserta à noite, porque não tem ali os transeuntes que vão ficando e parando. Então, o casal levou o Chico em frente do hotel Copacabana Palace para que pudesse ver o mar. E aí, Chico ficou encantado com o mar e a praia estava vazia. E Chico então viu apenas uma moça que estava ajoelhada na beirada, ali na praia, e ela acendeu uma vela. Quando Chico chega perto da moça e vê aquela atitude da moça, ele começa a chorar. E aí o casal amigo pergunta para Chico,
por que ele estava chorando. Ele ficou emocionado ao ver a moça acender uma vela e orar. E Chico respondeu ao casal que sim, ele estava emocionado por ver a moça orar, mas não era só por causa disso. Não era só porque ele viu a moça orar, né? Ali naquele ato de humildade. Ele viu também que no momento em que a moça acendeu a vela, no momento em que a moça baixa a cabeça e faz a sua oração, de dentro do mar vem em direção à moça entidades belíssimas, entidades de luz, entidades translúcidas. E Chico então relata que essas entidades chegaram perto da moça, pegaram a vela, logicamente a vela energética, né, energeticamente falando, porque a vela física continuou na areia acesa, e eles chegaram perto da moça, pegaram aquela vela, ficaram ali alguns segundos e voltaram-se para o mar. E a moça continuou de cabeça baixa e fazendo a sua oração. E Chico então chorou muito, e quando o casal perguntou, ele relatou tudo isso ao casal e disse ainda mais. E disse que as entidades eram tão lindas, que ele não tinha visto ainda entidades como aquelas, translúcidas, entidades que irradiavam muita luz, ele não havia visto ainda em seu trabalho na doutrina espírita, em toda a sua vida, desde que ele era criança, que ele vê os espíritos, e que ele ainda não havia visto tamanha energia, tamanha luz em outros espíritos como ele havia visto naqueles espíritos, naquelas entidades que ali estavam com aquela moça. E Chico ficou extremamente emocionado. Então veja só, Chico teve a alegria de ver que tudo que existe no mundo material e fora da matéria é a energia. Esta energia obedece às leis às quais todos nós estamos subordinados. O mundo espiritual e o mundo material são formados por energia. E se tudo é energia, que forças então têm poder sobre nós? A que energia estamos ligados? Ou a que energias encaminhamos aos nossos pensamentos na condução das nossas vidas? Na hora da aflição e da dor, invocamos todas as forças, acreditando que elas vêm ao nosso encontro. Mas não nos esqueçamos, meus queridos amigos, nós precisamos merecer esse atendimento, esse auxílio. Nós temos que ser merecedores. Através do quê? Através de nossas atitudes, através do bem que nós fazemos. Precisamos nos sintonizar com todas essas energias do bem, não somente nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. E é preciso sim ter fé, é preciso ter muita fé, mas às vezes não basta só a fé. É preciso raciocinar, é preciso ter conhecimento, autoconhecimento. É preciso estar firme na sua convicção de que nós podemos fazer mais e melhor. Quando passamos todos os dias naquele momento de tristeza, nós devemos ter fé de que, dependendo do nosso pensamento, das nossas vibrações, nós podemos mudar o nosso destino. E a nossa alma anseia isso, anseia mudar o nosso destino. E não é só depois, enquanto a tempestade está passando, que a gente fica firme na fé, fica firme nas energias, fica firme no pensamento positivo. É depois também que passa a tempestade, depois que passaram as nossas dores, depois que passaram as tribulações, é necessário que sejamos pessoas firmes na fé, firmes na sintonia positiva com os nossos amigos de luz. E para isso, meus queridos, não é preciso ter religião. Se você tem, melhor, mas se você não tem problema. Isso independe da religião, porque isso é do ser humano, é a ânsia de se mudar, é a ânsia de mudar o seu destino, é a ânsia de ser feliz. Somos mergulhados em energias que nos comandam. A gente pensa que não, mas elas nos comandam, porque a partir do momento em que eu me ligo a uma energia, elas também se ligam a nós, elas nos guiam, sejam elas boas
ou más. Por isso, ditado, orai e vigiai. Chico recebeu certa vez uma visita de uma entidade que era o chefe de uma falange sofredora. Era um espírito difícil, com muitas energias negativas. Esse espírito veio propor ao Chico que ele viesse trabalhar com ele. Veja só, ele veio para o Chico, que era firme na sua fé, firme nas suas convicções, firme no positivismo. Então essa entidade, um momento que o Chico estava no seu quarto orando, essa entidade chegou perto dele e disse assim: olha, Chico, eu gosto muito de você e os que estão comigo também gostam de você, mas eu vim aqui para lhe propor uma coisa. Aí o Chico, muito calmo, com muita humildade, Chico falou para essa entidade: sim, pode falar o que você deseja. O que é que você quer me propor? E essa entidade, que era uma entidade difícil, negativa, uma entidade de amigos sofredores, era o chefe da falange dos sofredores, ele veio então propor ao Chico que viesse trabalhar com ele. Que o Chico sairia da obediência das suas convicções, daquilo que ele acreditava, para vir trabalhar numa outra forma de energia, numa energia totalmente contrária àquela que Chico estava acostumado a trabalhar, e que ele deveria então apenas obedecer outras regras. Então Chico, muito mansamente, muito delicadamente, Chico disse que ele não poderia ir. E aí o espírito, que estava acostumado a ter sempre sucesso em suas empreitadas, ele diz a Chico: mas por que não? Você precisa me dizer por que não, porque eu preciso agora, quando voltar lá para o meu plano espiritual, eu preciso dar explicações ao meu superior, o porquê que você não quer vir comigo. Aí Chico disse: vai ter um probleminha. Aí o chefe da falange disse: não, pode falar para mim que eu resolvo qualquer problema. Aí Chico falou: sabe o que é? É que eu tenho um patrão. E esse patrão não vai gostar nada que eu mude para outro patrão. E aí o chefe da falange disse: mas não tem problema, você só vai ter que ficar conosco um pouco de tempo, mas eu preciso que você me fale agora, que você decida agora. Você vem ou não vem? Você vem para uma nova crença? Você vem para uma nova decisão ou não? Aí Chico, muito mansamente, disse para essa entidade: vamos combinar o seguinte, olha, quando eu morrer nesta terra, quando eu desencarnar, se o meu patrão permitir, eu vou passar um tempo com você. Veja só. E o espírito ficou muito bravo, muito irado e desapareceu. Olha, Chico fez a escolha dele. Chico escolheu as energias limpas. Chico escolheu as energias do bem. Ele não ficou iludido, ele não ficou preso às ilusões de como seria, como não seria. Ele tinha a convicção dele, ele tinha o dever dele, ele tinha a fé dele. Por isso, vejam só, meus amigos, ele, Chico Xavier, foi visitado por essa entidade de energias muito densas, de energias muito difíceis, que talvez pudesse até influenciar no pensamento do Chico, mas Chico estava alerta, Chico estava vigiando e orando. Por isso, ele não titubeou, ele continuou com sua convicção e continuou sendo ajudado, amparado pelos espíritos de luz. E a vida, meus queridos, nos traz muitos convites como estes, em toda a nossa existência. E olha que nós temos muitas existências. O convite do que a vida nos traz? A vida nos traz o convite do equilíbrio, da compaixão, do respeito, do importar-se com o outro, o convite da tolerância, da obediência, da bondade e até o convite para nos indignarmos das coisas que não estão certas, daquilo que precisa ser mudado. Emmanuel dizia que o homem não deve perder a sua capacidade de se sentir indignado, a sua capacidade de indignação, porque sempre foi através da indignação individual e coletiva que as coisas mudaram.
Um dia, meus queridos, tudo que nós fizermos estará junto, bem juntinho em nossa consciência, nas nossas lembranças, e vamos poder examinar todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, as nossas palavras e contar a nossa história em lugar bem amplo, em um lugar lá no plano espiritual. Porque quando nós desencarnarmos, assim que nós chegarmos, depois que a gente se estabilizar, a gente será convidado a dizer o que foi que nós fizemos da nossa vida, da nossa existência. E nesse dia poderemos dizer, olhando nos olhos daqueles que vão nos receber, que obedecemos ao que há de melhor em nós, o que há de positivo, que pudermos fazer, que pudermos vibrar aos sentimentos reais e tão belos que podemos sentir pelo próximo. E é isso, meus queridos, que nós devemos fazer. Nós devemos sempre ficar alertas aos nossos sentimentos, sempre ficar alerta às nossas crenças, nunca titubear, nunca deixar para trás aquilo que nós podemos fazer com beleza hoje. A boa palavra, a palavra de incentivo, a palavra de amor, de carinho, seja lá para quem quer que seja. Especialmente, digo até, para aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos, porque nós sabemos que nós não temos inimigo. O único inimigo real que nós temos somos nós mesmos. Nós é que comandamos o nosso destino, com as nossas escolhas, com as nossas vibrações, e dentro das nossas vibrações, dentro daquilo que a gente escolheu, a gente atrai para nós, para o nosso dia a dia, estas energias, porque nós somos espíritos. E o que é o espírito? Espírito é energia. E o que acontece com as energias? Elas se confundem quando elas são afins. O que nós queremos perto de nós? Espíritos densos, espíritos com energia negativa ou espíritos com energia positiva, aqueles espíritos de luz que vão nos conduzir à evolução. A mensagem de hoje é essa, meus queridos, para que sejamos espíritos que desejamos ser felizes, que desejamos a mudança, que desejamos ser pessoas do bem. Para isso é preciso que sejamos pessoas que entrem em equilíbrio e em sintonia com a espiritualidade de luz, fazendo o que Jesus nos ensinou, a caridade para com todos e para conosco mesmo. Que vocês tenham uma excelente noite, que Jesus nos conceda paz, harmonia e um destino belíssimo, que nossas escolhas sejam todas para o bem do próximo e o bem de nós mesmos. Tudo de bom para todos vocês, um beijo enorme, muito boa noite, fiquem com Deus, muito obrigada.